Vamos continuar com a leitura da aula de Silachara Maharaj. E quem tiver alguma pergunta, algum comentário durante a leitura, pode fazer. Eu estou abrindo aqui o Facebook para ver se alguém comentou ou depois se alguém vai comentar. Então vamos começar a aula de Silachara Maharaj, a leitura. O título da aula é sobre, o tema da aula é sobre qual é o propósito da vida. Por que nós estamos nesse corpo material? Qual o propósito disso? Isso daí é muito raro alguém explicar, muito raro alguma filosofia falar isso. E saber o porquê estamos aqui. Porque estamos nesse corpo material, porque agora nós, alma, habitamos esse corpo material, porque uns sofrem mais do que os outros, enfim. É o que Sanatana Goswami, que é o Goswami de Vrindavan, é responsável por Sambandha Gyana. O que é Sambandha Gyana? Sambandha quer dizer relacionamento, Gyana quer dizer o conhecimento. Qual que é o nosso verdadeiro relacionamento com Deus? Então, essa aula de Silachara Maharaj agora, ele vai falar justamente sobre isso. Ela foi dada no dia 21 de agosto de 2011. É a continuidade da aula que estávamos lendo ontem à noite. E aí um devoto pergunta para Silachara Maharaj o seguinte: qual é o propósito da vida? E ele responde: o propósito da vida é que você nasceu para servir ao Senhor Supremo. Você tem esse corpo agora para servir o Senhor Supremo. Nós não ganhamos esse corpo agora de ser humano para nós desfrutarmos. Porque quando nós éramos animais aquáticos, terrestres, animais que voávamos, quando éramos plantas, enfim, nós já desfrutamos várias e várias e várias, milhares e milhares, milhões de vidas. Para chegar no corpo humano, nós atingimos 8 milhões e 400 mil vidas já. Já passamos por 8 milhões e 400 mil espécies de vida. Em todas elas nós desfrutamos. Cada espécie desfruta de uma forma. Quando éramos, por exemplo, hipopótamo ou elefante, girafa, comíamos toneladas de comida por dia. Quando éramos leão, galo, sei lá, outras espécies de animais, nós fazíamos sexo o dia todo. Quando éramos outras espécies, também nós fazíamos várias coisas que hoje nós fazemos menos. Mas o corpo humano, Deus deu para nós o corpo humano para quê? Para nós servirmos Ele. Não é para continuar a querer comer em excesso, além do normal. Nós temos que comer para viver. Se nós não comermos em Kali Yuga, Siddhar Maharaj fala, nós vamos morrer, o corpo morre. Então, nós temos que comer para viver, não viver para comer. Viver para comer é diferente de comer para viver. Aquele que vive para comer, ele só pensa em comer o dia inteiro. Ele levanta de manhã já pensando o que vai comer. Aí, ele acaba de comer, daqui a pouquinho ele já está pensando que ele vai almoçar. E antes do almoço, ele já come alguma coisinha. E depois do almoço, ele faz a digestão, depois de 1 hora, 2 horas, ele já está pensando qual vai ser o café da tarde. E depois ele já quer pensar o que vai ser a janta. E assim por diante. Então, nós não temos que viver para comer, nós temos que comer sim para viver. E o corpo humano é um corpo que nós ganhamos, é a bênção de Deus ter um corpo humano. O corpo humano é o corpo melhor para servir Deus. Não há nenhum corpo melhor para servir Deus que o corpo humano. Não há nenhum plano melhor para servir Deus do que a Terra. Nem o plano celestial, nem o plano infernal. Nenhum lugar no mundo material é melhor para servir Deus do que a Terra. E o corpo humano é o melhor corpo para servir Deus. E nós estamos na classe média.
Agora tem várias subdivisões, né? Classe média baixa, classe média média, classe média alta. Mas, enfim, nós estamos na classe média. Nós não somos nem extremamente ricos, também nós não somos nem extremamente pobres. Porque a classe média, como é o nosso caso, é a melhor fase para você ser humano e para você servir Deus. Porque o muito, muito, muito rico, ele quer desfrutar o tempo todo. Ele tem oportunidade disso. O muito, muito, muito pobre, ele não tem nem o que comer. Ele, como que ele vai pensar? Ele pensa em Deus somente para pedir algo em troca. Mas ele não consegue servir Deus. Ele não consegue ter a consciência de Krishna. Porque ele está numa situação muito deplorável. Então, o ser humano e o ser humano na classe média é a melhor chance que nós podíamos ter para servir Deus. Então, nós temos que aproveitar esse corpo humano para servir Deus, não para continuar a desfrutar como fazíamos como animal. Continuando aqui a aula de Srivacharya Maharaj, ele fala assim: cada alma diva, até mesmo árvores, flores, etc., nascem para o serviço ao Senhor Supremo, mas nem toda alma diva ela pode fazer o serviço por conta própria. No corpo que ela está, ela não pode. Uma planta, por exemplo, uma flor, como que no corpo de uma flor ela pode servir Deus por si mesma? Não é possível. Como que uma vaca pode servir Deus por si mesma? Não é possível. Ela tem que ter alguém, um ser humano, para pegar o leite dela, ou oferecer direto o leite para Krishna, ou pegar o leite e fazer a manteiga, ou fazer o queijo, ou fazer, enfim, qualquer derivado de queijo. A flor tem que ser pego pelo ser humano, fazer uma guirlanda, ou oferecer direto no pé de Deus. Então, esse tipo de alma que está nesses corpos não tem diretamente como servir Deus. Tem que ter o contato com o ser humano. Tudo deve ser usado para o serviço ao Senhor Supremo, mas apenas a vida humana, ela pode usar todas as almas diva para esse propósito, somente o ser humano. Existem diferentes tipos de consciência, ou Chetan. Chetan Shakti quer dizer consciência. Por isso que Chaitanya quer dizer consciência. O que é o nome Sri Krishna Chaitanya? Mahaprabhu. Mahaprabhu é o grande mestre. Maha é grande, Prabhu é mestre. Sri Krishna Chaitanya. Chaitanya quer dizer aquele que vai dar a consciência de Krishna. Então, é o grande mestre que vai dar a consciência de Krishna. Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Então, Chetan quer dizer consciência. Então, existem diferentes tipos de consciência, Chetan Shakti. Aí tem um verso aqui que quer dizer o seguinte: consciência totalmente coberta. Sankuchita Chetan é a consciência fechada e subjugada. Mukulita Chetan é a consciência em desenvolvimento. E Vikachita Chetan é a consciência florescendo. E Purna Vikachita Chetan é a consciência totalmente desabrochada. Você pode ir, por exemplo, a uma feira de Jamalpur, é um local da Índia, e você verá que há 1 milhão de cabras em fila. Eles cortam uma cabra após a outra em menos de 1 minuto. Então,
lá nesse local da Índia, tem uma fila de cabras, uma atrás da outra, e eles vão cortando as cabras, eles matam elas e cortam elas, uma atrás da outra, uma após a outra, em menos de 1 minuto. Talvez 15 a 20 segundos por cabra. E enquanto uma cabra é morta, o próximo bode na fila está comendo capim. Então veja só, enquanto o da frente está sendo morto, o de trás está comendo capim. Ele não tem a consciência, ele não sabe o que vai acontecer. Então esse é um tipo de consciência que Srila Maharaj vai explicar agora. Ou você pode ir a um mercado e ver que as pessoas, elas matam uma galinha após a outra. Enquanto uma galinha ela está sendo morta, a outra está parada por perto, comendo. Então, esse tipo de corpo não sentem que, a próxima é a minha vez, eu sou a próxima a morrer, eu vou morrer agora, mas se fosse um corpo humano, pensaríamos, eu vou morrer, eu sou o próximo. Ou, se o governo sentenciar alguém à morte e ele for punido com o enforcamento, as pessoas geralmente jejuam e não comem nada durante todo o mês. Eles ficam pensando, Chetan Shakti, o poder da consciência é muito forte. As árvores também têm um Chetan Shakti forte, mas é a Cheita Chetan coberta. Então as árvores também, mas elas são cobertas. Por exemplo, quando você tira a casca de uma árvore, a árvore está chorando, mas você nem pode pensar que ela está chorando. Mas se alguém tirar a minha pele, eu sentirei dor em meu corpo. A árvore também tem alguma sensibilidade. A árvore também sofre, ela também sente. Você arranca uma folha de uma árvore, ela sente. Tem experiências já bem antigas e colocando eletrodos nas árvores. E ela sente, quando você retira uma árvore, uma folha, como diz aqui Srila Maharaj, quando você tira a casca dela, ela sente. Ela tem sensibilidade, sim. A árvore também tem sistema nervoso. Claro que não é desenvolvido como o nosso. Então, Srila Maharaj fala, quando tira uma pele nossa também, a pele humana, você vai sentir. A consciência do humano é mais forte. A ciência diz isso, que todos possuem uma consciência, e a consciência do ser humano, ela é mais forte. Então, para que temos esse corpo humano, nós temos sumeda, alguma boa inteligência e boa associação. Portanto, nós podemos perceber para que nós temos esse corpo humano, e nós podemos perceber que tudo e todos devem ser usados para o serviço, somente ao serviço ao Senhor Supremo. Somente um corpo humano ele pode usar as outras espécies
como árvores, plantas, flores, etc., em serviço ao Senhor Supremo. Por exemplo, você coleta ou compra algumas flores hoje e as usa para o serviço do Senhor Supremo. Aquela flor, ela vem de uma planta. E a planta, ela recebe sukriti desta maneira. Jamasta, minha manhã, disse Lachar Maharaj, e muitos devotos virão e oferecerão manga, jaca e outras frutas. Eles a tiraram da árvore. No templo, todas essas frutas são muito afortunadas. Então, as frutas que foram para o festival, as flores que são usadas para o festival, são muito afortunadas, elas ganharam sukriti. Existem dois tipos de sukriti, Gyata Sukriti e Agyata Sukriti. Gyata Sukriti é aquele sukriti que a pessoa sabe que está ganhando. Por exemplo, você está assistindo a live agora, escutando a aula de um devoto puro, Silachara Maharaj. Então, você está ganhando sukriti, você sabe disso. Você está ganhando fortuna espiritual. Mas o átomo que está aqui no salão, o átomo que está em todo lugar, ele não sabe que ele está ganhando sukriti, mas ele está ganhando sukriti. Quando você oferece uma flor para Deus, a flor não sabe que ela está ganhando sukriti. É a Gyata Sukriti. A vaca não sabe, quando estão retirando o leite dela, se for oferecido para Deus, que ela vai ganhar sukriti. É a Gyata Sukriti. A pessoa não sabe, a espécie não sabe, o átomo não sabe, mas está ganhando sukriti. O ser humano não. O ser humano, ele faz o serviço a Deus, ele faz o serviço ao Guru, ele sabe que ele está ganhando fortuna espiritual. Nós não temos que fazer o serviço com esse intuito. Vou fazer porque vou ganhar o sukriti. Mas a gente sabe que o sukriti virá. Não pode ser um intuito, mas a gente sabe que o sukriti virá. Continuando aqui a leitura, Silachara Maharaj fala, nem toda fruta, nem toda flor tem a boa fortuna. Há muitas flores, muitos tipos de frutas no mercado, muitas árvores, mas os devotos, eles sempre usam tudo para o serviço ao Senhor Supremo. É para isso que nós nascemos. Nós nascemos para servir Deus e usar os outros para servirem Deus. Divedoyo, nós temos que dar misericórdia para as almas. Misericórdia para as almas não é só dar praçada para quem vai no templo ou na rua. Misericórdia para as almas não é somente para o ser humano, é para todos. A flor, como foi falado aqui, a vaca. Misericórdia para as almas é tudo. Tudo que é usado para Deus é misericórdia para as almas. Qualquer alma que foi usada para Deus, para o serviço a Deus, ganhou misericórdia, ganhou serviço devocional. E nós temos esse corpo humano, então, por que nós nascemos? Para servir Deus e usar os outros para servir Deus. Você sabe, quando estávamos no ventre de nossas mães, nós choramos muito. Há uma canção que diz Janani Jatare Chitama Jakana Visama Bandana Passe. O que quer dizer isso daí? Esse verso. Quando eu estava no ventre de minha mãe, eu sofri muito. Insetos, vermes, etc., estavam me incomodando. E eu gritei, naquele momento,
E Krishna, ele mostrou a sua forma para mim no ventre da minha mãe. Eu disse a ele, não posso tolerar isso. Eu quero sair. E Krishna disse, quando você sair, você se esquecerá de mim. Isso daqui também, esse texto aqui, está no Sri Chaitanya Bhagavata, o livro que estamos lendo todo sábado. Todo sábado está tendo uma leitura do Sri Chaitanya Bhagavata, mais ou menos na página 1000, por volta da página 1000 e alguma coisinha, tem essa parte do livro falando isso. Nós estávamos no ventre da nossa mãe no 7º mês e o Senhor Vishnu apareceu para nós. E nós falamos para ele, me tire daqui, me tire daqui. E o Senhor Vishnu falou, eu vou tirar você, mas quando eu vou tirar, você vai esquecer de mim. E nós pedimos perdão para Deus. Isso está no Sri Chaitanya Bhagavata. Nós pedimos perdão para Deus. Eu estou nesse ventre e nós falamos para Deus. Porque eu não servi você adequadamente. Eu não me rendi totalmente a Deus. Por isso, eu não me rendi totalmente a você. Por isso eu estou aqui. Aquele que se rende totalmente a Deus nunca mais volta para o mundo material. Somente a exceção dos gurus, ou Tulasidev, enfim. Nitya Jiva, uma associada eterna de Deus. Quando Krishna quer, aí ele envia essa alma para a Terra. Mas a maioria vai para lá e nunca mais volta. Vai ganhar um corpo eterno e vai viver eternamente com Deus, no mundo transcendental. Então nós pedimos perdão para Deus. Me perdoe, eu estou aqui porque não me rendi a você. Então Deus fala, então eu vou te dar braços para você fazer o meu puja, fazer guirlandas, para você cozinhar para mim, para você limpar o templo, para você fazer tudo. Eu vou lhe dar pernas para você fazer o parikrama, em Shri Tulasidev, parikrama nos locais sagrados. Eu vou te dar olhos para você me olhar no altar. Eu vou te dar olhos para você me servir. Eu vou te dar boca para você honrar a praçada e você falar Harikatha e cantar o Mahamantra, cantar as canções. Então Deus foi falando item por item, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar ouvidos para você ouvir Harikatha, ouvir as canções. Mas você quando sair daí, você vai esquecer tudo. Vishnu falou isso para nós. No 7º mês, isso está na Escritura. Infelizmente, nós esquecemos de Deus. Mas nós temos alguma boa fortuna que encontramos um guru genuíno, encontramos a missão e estamos agora aqui, vocês escutando o Harikatha de Silachara Maharaj, um devoto puro. Então, Silachara Maharaj está dando associação para nós aqui, através dessa aula. Nós temos uma grande fortuna por estar escutando a aula dele. Continuando aqui a leitura. Quando eu estava no ventre da minha mãe, Silachara Maharaj continua falando. Só um minutinho que já lemos aqui, é um outro verso. Então, o outro verso fala o seguinte. Você veio a este mundo dizendo, ó Senhor, eu te servirei, mas, tendo esquecido esta promessa, você permaneceu na ignorância. Naquela época, ao 7º mês no ventre da mãe, nós prometemos, não vou te esquecer novamente. Mas, na verdade, quando nós nascemos, o ambiente ilusório, Maya, nos ataca. E nós esquecemos o nosso Senhor Supremo, nós esquecemos o nosso Pai, nós esquecemos o nosso verdadeiro lar. Depois disso, Brahmanda, Brahmite, Kona, Bhagavan, esse é o verso, Jiva, nós vimos
e íamos, e íamos, e íamos. Nós fomos e fomos, e fomos em algum momento. Na verdade, esse verso fala assim: nós andamos por vários e vários universos, vários planetas, pelo Brahmanda, vários e vários. Em algum momento, um guru veio até nós. Nós temos um guru em nossos corações. É chamado de Chaitya Guru. O Chaitya Guru é o guru que está dentro de nós. Chaitya Guru é o nome. E esse guru, ele nos leva ao Mahanta Guru, um verdadeiro guru, o meu mestre espiritual. Então, nós recebemos alguns conselhos de nosso mestre espiritual. Conhecemos o verdadeiro caminho. Dessa forma, obtemos uma boa associação. Praticamos adequadamente. Praticamos Shravana e Kirtan. Então, nós temos um guru interno. E o guru interno não vai nos instruir. Não é o guru interno. A pessoa tem alguns que pensam de forma errada, falam, não, eu tenho um guru interno, Chaitya Guru. Ele vai me instruir, eu não preciso de um guru. Claro que precisa. Mahaprabhu teve guru. Mahaprabhu deu exemplo. Isvarapuri era o guru dele. Krishna teve guru. Eu não lembro agora o nome do guru de Krishna. Krishna teve... Por que Deus precisa ter um guru? Ele deu exemplo. Qualquer ser humano, qualquer um tem que ter um guru. Krishna deu exemplo, Mahaprabhu deu exemplo, Nityananda Prabhu deu exemplo, todos eles tiveram guru. Então, o nosso guru interno, Chaitya Guru, se você é sincero, se você quer Deus sem querer nada em troca, se você quer realmente servir Deus, você quer se conectar com Deus de forma pura, o Chaitya Guru, seu guru interno, vai te levar para um guru genuíno. Ele vai te levar para um guru genuíno e o guru genuíno vai te iniciar. É o Diksha Guru, é o guru iniciador. Diksha quer dizer, Diksha é a união de duas palavras, Divya e Gyana. Divya é divino, Gyana é conhecimento. Então, o guru iniciador, ele vai te dar o conhecimento divino. E quem leva nós para ele é o Chaitya Guru. Mas se você não é sincero, se você quer Deus para querer algo em troca, uma barganha, se você quer Deus para sarar do teu problema de saúde, para você ganhar dinheiro, para você ter um bom relacionamento, se você quer Deus por algo material, o Chaitya Guru, o teu guru interno, não vai te levar para um guru genuíno. Ele não vai te levar para um guru que vai te dar as condições de você se conectar com Deus. Ele vai te levar para um guru falso, um mestre espiritual falso, porque você está querendo algo que não é sincero. Você quer usar Deus para te servir. E aí você não vai ter um guru genuíno. O Chaitya Guru não vai te levar para um guru genuíno. Só leva para um guru genuíno, o Chaitya Guru só vai levar aquela alma para um guru genuíno se ela realmente quiser Deus sem querer nada em troca. Então, nós temos uma boa fortuna, nós quisemos um guru genuíno e o Chaitya Guru nos deu. Nós nos iniciamos com o guru genuíno. E o guru genuíno está aqui ao meu lado, está iniciando novos devotos, novas almas que querem o caminho puro, não o caminho querendo algo em troca, uma barganha. Deus não é nosso empregado. Como falou o Srilacharya Maharaj aqui, nós somos servos de Deus. Porque viemos a esse mundo para servir Deus. Continuando aqui a leitura. Dessa forma, obtemos uma boa associação. Praticamos adequadamente com o guru genuíno. Praticamos Shravana e Kirtana. Shravana é escutar, Kirtana é falar, cantar. Então nós praticamos Shravana e Kirtana. Vocês que estão aí, estão praticando Shravana.
estão escutando uma aula de um guru genuíno, Silachara Maharaj. É assim que começamos a praticar agora esse caminho real, o caminho real. Então, nós estamos no caminho real, não é invenção, é um caminho real, é a realidade. Krishna é a realidade e o belo. Krishna, estamos lendo de manhã no Sri Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila, capítulo 8, a conversa de Ramananda Roy com Mahaprabhu. Krishna, hoje nós lemos isso, Krishna é o todo atrativo. Krishna atrai todos, homens, mulheres. Krishna atrai seres móveis e imóveis. Krishna atrai todos. Então, nós temos uma boa fortuna, nós encontramos um guru genuíno, agora temos que praticar da forma correta, nos associarmos com quem também quer a prática e praticar corretamente. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer, deixa eu ver aqui. A Milita Didi, ela comentou, deixa eu ver aqui. Ela fala assim, é muito complexo a reencarnação. Se já fomos de outras espécies, se não, né? Não é se fomos, nós fomos. Não há dúvida quanto a isso. Se já fomos de outras espécies, do reino animal, e hoje nós somos humanos, talvez essa seja a primeira vez que somos humanos ou não. Com certeza não, Amrita. Com certeza não. E depois eu vou para outra pergunta aqui. Vou responder essa. Existem 8.400.000 espécies. Aí tem lá, eu não lembro direito, né, mas isso aí também é Jnana Yoga, não é o importante, mas tem 3 milhões de espécies de mamíferos. Tem 1.100.000, se não me engano, de espécies de aves. Tem não sei quantos milhões de espécies de répteis, enfim, é dividido. Isso aí está em algum dos Puranas, eu não me lembro qual, acho que é o Padma Purana. Se eu não me engano, Padma Purana, ele descreve isso, né? E tem 400.000 espécies humanas. 400.000 espécies humanas. 400.000 tipos de seres humanos. E eu não entendia isso quando eu lia nas escrituras. E um dia eu li uma aula de Silachara Maharaj e ele explicou. Por isso nós temos que ter um guru genuíno para explicar o que as escrituras falam. E o que Silachara Maharaj explicou? Que essas 400.000 espécies humanas são níveis de consciência do ser humano. E aí tem lá o aborígene, o índio, ele tem um tipo de consciência. O materialista tem um tipo de consciência. Como disse lá Silachara Maharaj num exemplo dessa aula, ele fala, tem pessoas que fazem tempurá, pakora, de barata, de inseto. Você imagina, você fazer um tempurá de inseto. Nós fazemos de couve-flor, de brócolis, alguns fazem de batata doce, né? Alguns fazem, enfim, de berinjela. A gente aqui no templo faz sempre pakora de berinjela, né? Que é gostoso, os gurus gostam, Mahaprabhu gosta de pakora de berinjela. Então, tem um nome lá que eu não lembro em bengali, mas tem gente no mundo, alguma espécie de ser humano, que faz pakora de barata, faz pakora de insetos, de escorpião, sei lá do que. É um outro tipo de consciência. É humano, sim, ele é humano, mas é um outro tipo de consciência. Se você for olhar o DNA dele, é igual ao nosso, de ser humano. O DNA de ser humano, mas o nível de consciência é diferente. Então, não é a primeira vez que a gente vem num corpo humano, Amrita. Isso é certeza. É certeza isso. As escrituras falam isso. Você não é um aborígene. Você não é
na verdade, alguém que está lá fazendo barata, cozinhando barata. Pelo menos nessa vida, você já passou por isso, eu já passei por isso. Nós já passamos por isso. Nós já fomos aborígenes, nós já comemos barata, nós já comemos carne de boi nessa vida. Mas não é a primeira vez que estamos nesse corpo humano, não. Deixe-me continuar a ver aqui a pergunta da Milita. Aí ela continua falando assim. E o que foi dado a nós de misericórdia no reino animal para sermos humanos hoje? Então, habilitar, isso daí é especulação, né? A gente também não tem que querer saber o que foi dado para nós, o que foi, qual a misericórdia que a gente teve, o que a gente fez para estar num corpo de devoto hoje. Isso daí não importa, né? Isso não importa, não é o foco. Eu nunca vi nenhuma aula de Sila Govinda Maharaj, nenhuma aula de Silachara Maharaj, nenhuma aula de Sila Siddhar Maharaj, nenhuma aula desses gurus falando o porquê nós éramos animais, agora estamos no corpo humano. Isso é a evolução das espécies. Agora, o porquê, isso daí não importa, isso não é Bhakti Yoga, isso é Jnana Yoga. Pode ser que em alguma escritura esteja falando isso. Pode ser, provavelmente em algum Purana, algum Upanishad, alguma parte dos Vedas, o Vedanta Darshana, em algum lugar está. Talvez até no Śrīmad Bhagavatam, pode ser que esteja. Mas isso é Jnana Yoga. Srila Govinda Maharaj falou, nós não somos médicos que fazemos legistas. Nós não somos médicos que fazemos necrópsia, que você fica dissecando o cadáver, pegando vaso, pegando nervo, pegando musculatura. Nós temos que saber a Bhakti Yoga, não ficar dissecando coisas minuciosas, detalhes e detalhes e detalhes. E isso aqui que você está em dúvida é um detalhe. Isso é da mente, a mente quer saber isso. Mas isso não é Bhakti Yoga. Mas em algum lugar deve estar escrito. Agora, para nós virmos como ser humano, se a gente foi uma vaca afortunada e o nosso leite foi para Deus, aí sim você vê como ser humano e ainda devoto. Silachara Maharaj falou isso em aula. Perguntaram para ele sobre os animais do templo. Ele falou, todas as vacas que vivem aqui, todos os animais que estão aqui agora servindo Deus, ele falou, vão ser seres humanos e devotos na próxima vida. Isso é uma aula de Silachara Maharaj. Ele falou isso. O animal que serviu Deus de alguma forma, ou a planta, ele vai se tornar um devoto. Isso sim. Agora, essa outra parte aqui da pergunta, realmente, em alguma escritura pode ter, mas não é o foco. E se fizermos o seva com responsabilidade, nessa vida, é possível continuar com seva no corpo humano numa próxima vida? Isso daí, sim, a Acharya Maharaj já deu aula falando sobre isso. Srila Acharya Maharaj já falou isso em aula, que se você fizer o serviço responsável, mas sem entrar em Sharanagati, se você entrar em Sharanagati, se você servir Deus plenamente, entregar o corpo, a mente e as palavras totalmente a Deus, ao serviço de Deus, você nunca mais volta como ser humano ou qualquer outra espécie no mundo material. Aí você vai viver em Vaikunta, no mundo transcendental. Vaikunta quer dizer sem limites. Então você vai viver lá. Mas do jeito que nós servimos hoje, se você continuar a servir do jeito que você serve hoje, se eu continuar a servir do jeito que eu sirvo hoje, que não estamos em Sharanagati, nós vamos voltar no corpo humano. Quanto mais você serve sem se entregar a Deus, mas quanto mais você serve, maior a chance de você voltar no corpo humano, servindo Deus. Porque o serviço devocional nunca para, nada é perdido. E o único corpo que serve Deus por si só é o humano. Nós lemos isso hoje. Então, se você continuar o serviço a Deus nessa vida,
Provavelmente, na próxima, você vai ter um corpo humano, servindo Deus. Existem exceções, claro, nada é 1 mais 1, não é 2 na consciência de Krishna. Não tem nada de certeza. Se você, no momento da morte, pensar no seu cachorro, sei lá, se você tem cachorro, você vai voltar como cachorro na próxima vida. Nós temos isso na escritura de um grande santo, eu não me recordo o nome dele, era um grande sábio, e ele estava cuidando de um servo, né, um viadinho, que a mãe foi atropelada, não sei, ela morreu, a mãe morreu, e ele começou a cuidar daquele filhotinho, né? E no momento da morte dele, ele pensou, quem vai cuidar desse filhotinho? E morreu. Naquele momento, o que ele pensou? No filhotinho. Quem ia cuidar do filhote? E na próxima vida ele veio como aquele animal. Veio naquela espécie de animal. Mas é claro que o serviço dele que ele fez, ele não perdeu. Na outra vida, quando ele morreu como animal, o corpo de animal, ele veio de novo como devoto. Mas depende do que pensarmos no momento da morte. Mas Silachar Maharaj falou, a chance de nós voltarmos como ser humano servindo é muito grande se você servir até o último dia de vida. Tem a história também, eu contei aqui no templo, acho que até a Mita e o Adipurusha estavam aqui. Não adianta você servir 30, 40, 50 anos e no final você descambar. Então tem uma história também na escritura que tinham 2 devotos olhando para o altar. Estavam lá olhando para o altar e um deles viu uma lagartixa no altar. E aí falou para o outro, olha só uma lagartixa. E aí o outro falou, sabe quem é essa lagartixa? O outro tinha visão, né? Sabe quem é essa lagartixa? Aí ele falou, não. Aí o devoto falou, era o Pujari. Era o Pujari daqui. Como que o Pujari, o sacerdote, voltou como uma lagartixa? E aí ele contou a história, que o Pujari ficou doente, serviu mais de 30 anos como Pujari, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, todo dia. O Pujari, que só faz o puja, é de manhã, de tarde, de noite, ele passa o dia inteiro cuidando da deidade, não cuidando, mas servindo a deidade, o dia inteiro. Mais de 30 anos. E no final ele ficou doente e ele foi para a casa dele, da família. Isso é normal, quando o devoto ele fica doente, ele vai se recolher com a família. É normal acontecer isso. E aí ele foi com a família. E ele foi no médico, e o médico falou para ele, você tem que comer carne. Você está muito doente e você tem que comer carne. E ele começou a comer carne. Isso não é nunca para ser feito por um devoto. Não importa que vamos morrer ou não, nunca coma carne. Se o médico falar, se você não comer carne você morre, você não vai comer carne. Isso é um médico ultrapassado. Tudo que tem na carne você tem em complementos, em pílulas, em cápsulas. Então o médico falou para ele, você tem que comer carne. Ele começou a comer e ficou bom. Ele sarou da doença. Só que ele gostou de comer carne. E ele continuou a comer carne mesmo depois de ter sarado. O que aconteceu com ele? Ele morreu algum dia, claro, todo mundo morre. Ele morreu e ele reencarnou como uma lagartixa, dentro do altar. Ele estava dentro do altar, que o serviço dele, a vida inteira, foi ser o Pujari. Só que ele estava o quê? Comendo insetos. Então, depende do que você fizer no final. Não podemos largar nunca a devoção. Silachar Maharaj falou, se você largar o teu serviço devocional, você pode ter servido 10, 20, 30, 40, 50 anos. Se você largar, você vai deixar a árvore da devoção morrer. Você deixa a árvore da devoção morrer. Nós que somos iniciantes, se nós largarmos agora, não existe nem árvore, né? É um arbustinho pequeno e também vai morrer. Se você ficar sem servir Deus muito tempo, vai morrer, a sua devoção morre. Quanto mais jovem é a sua devoção, quanto menos forte é a sua devoção,
mais rápido vai morrer. Você pode fazer o serviço durante um tempo, de uma hora para outra, se você largar, essa devoção vai morrer, você vai parar. Nessa vida, pelo menos, você vai parar de servir. Nunca mais você vai servir. Se a semente da trepadeira devocional morrer, nessa vida você não serve mais. Então, o Pujari aconteceu isso. Então, a militar, depende do que nós fizermos, né? Se você continuar no teu serviço devocional responsável, o que é serviço responsável que você comentou aqui? Serviço responsável é fazer todo dia, não quando você quer. Krishna gosta de serviço responsável. Mahaprabhu gosta. O Guru gosta. Você tem que cantar todo dia o santo nome, Mahamantra. Você tem que ler todo dia ou escutar a live todo dia. Você tem que ter associação todo dia. Você tem que fazer Ekadashi até o último dia de vida. Se você morrer no Ekadashi, no último dia você vai fazer Ekadashi. Shila Govinda Maharaj, ele abandonou o corpo no Duadashi, no dia depois do Ekadashi. E ele fez Ekadashi corretamente um dia antes. Ele não precisava, mas ele deu o exemplo para nós. Então, nós temos que praticar serviço responsável até o final, até o último dia de vida. E aí a chance de voltar como um devoto, um corpo humano e de devoto é muito grande, muito, muito grande mesmo. Deixe-me ver aqui, não sei se eu consegui responder para você, Amrita, as suas perguntas, né? Se alguém tiver mais alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Deixa eu olhar aqui no outro aparelho, porque às vezes ela não aparece. Mas é muito boa essa pergunta, Amrita. Uma pergunta muito boa. Nós temos que saber, sim, que se nós continuarmos no serviço, na próxima vida vamos continuar. Muito boa pergunta. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Milita comenta aqui, na verdade ela escreveu, né? O Adipurusha. Adipurusha é o Prabhu, é o marido da Milita Didi. Eles assistem os dois juntos, o casal, pelo Facebook da Milita. Então a Adipurusha comenta aqui, ela fala: está dito no Bhagavad Gita, neste caminho não há perda e nem diminuição. Sim, nada é perdido, nada, não existe perda. Você tem aquele sukriti, o sukriti não é perdido, mas pode ser afastado. Você pode ser afastado. O sukriti nunca é perdido. Mas se você ofender alguém, por exemplo, vamos dar um exemplo de ofensa. A pessoa ofendeu, ele pode ser afastado. O devoto pode sim ser afastado. Nessa vida, na próxima vida, não sabemos. Durante um mês, durante um ano, durante 10 anos, ou durante uma vida, 10 vidas, 100 vidas. Depende da ofensa, da parada. A parada quer dizer ofensa. A parada é o que Shrimati Radharani não gosta. Radha é de Shrimati Radharani. Apa quer dizer baixo. Então, o que é baixo, Shrimati Radharani não gosta, é uma ofensa. E isso pode te afastar. Mas você não perde o que você já ganhou. Você não perde o que você já ganhou, mas você pode ser afastado sim. Normalmente, a pessoa é afastada. Quem se afasta da devoção, quem se afasta do templo, quem se afasta do cantar do santo nome, da japamala, aquele que se afasta da devoção, ou ele tem o ego muito alto, ou ele ofendeu. Fez alguma ofensa. Srila Govinda Maharaj fala isso em um dos seus livros.
Na verdade, os livros de Srila Govinda Maharaj são compilados de aulas dele. Então, Srila Govinda Maharaj diz, aquele que se afasta por algum motivo material, cada um tem um motivo material aparente, mas não é o motivo material. Motivo material não é o verdadeiro motivo que a pessoa não vai mais. A mente dela acha que é isso, mas não é. Aquele que foi afastado tem ofensa por trás. Ou é o ego que é muito alto. Isso é Srila Govinda Maharaj falando. A gente sempre fala, se afastou por causa daquilo, se afastou por causa disso. A própria pessoa fala, eu não quero ir mais lá porque aconteceu isso. Não, a pessoa está enganada. Ela foi afastada, Krishna tirou ela da devoção porque a pessoa saiu da devoção porque fez alguma ofensa ou tem o ego muito alto. Então, mas é o que o Adipurusha falou, nada é perdido. Nada na vida devocional é perdido. Você honrou uma vez a praçada, esse sukriti não vai ser perdido. Você viu uma live de uma aula de um guru genuíno como Silachara Maharaj, agora estamos vendo a aula dele, esse sukriti nunca vai ser perdido. Você cantou o Mahamantra, esse sukriti não vai ser perdido. Nada devocional vai ser perdido. Você veio num festival, você limpou o templo, nada é perdido, mas temos que tomar cuidado para não ser afastados. Essa vida é curta e temos que garantir que essa vida, até o último dia, nós estejamos fazendo serviço. De que forma podemos garantir isso? Sem ofender ninguém, sem ofender nada, nem o serviço, e sem ter o ego alto. E aí você vai continuar até o último dia de vida servindo. Vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Hari. Mas se alguém tiver mais algum comentário, alguma pergunta, pode colocar aqui. Pode escrever aqui. Só vou comentar mais uma coisa. Nós temos que compreender, como disse Lachar Maharaj, você hoje está fazendo serviço devocional, por exemplo. Você ganhou algum sukriti, alguma fortuna espiritual. Mas, se você também fez algo que não é apropriado, esse sukriti que você ganhou hoje sai tudo pelo buraco do reservatório. Porque quando você faz o serviço devocional, você coloca o sukriti, a fortuna espiritual, num reservatório. Por exemplo, nesse copo. Você fez o serviço, você acumulou nesse copo. Só que se no mesmo dia você fez o serviço e você também fez furos no copo, e como que você pode fazer o furo no copo? Bebendo álcool, fumando, usando droga, fazendo sexo ilícito, fazendo jogos, loteria é jogo, nunca jogue na loteria, em nenhum tipo de jogo. Favorecendo a matança de animais, comendo ovo, comendo carne, matando insetos, qualquer coisa que você faz, qualquer morte e acumular dinheiro desnecessariamente, são os 5 princípios. Se você quebrar isso, se você fofocar, enfim, se você fizer o que não é apropriado à devoção, você vai fazendo furos no copo. E esse sukriti que você ganhou vai ser eliminado. Silachara Maharaj falou, agora o sukriti que você já tem, o sukriti que você está ganhando, o copo perfeito, sem furos, ninguém vai tirar isso de você. Ninguém. Isso acumula eternamente, porque a alma é eterna. Se você honrar a praçada um dia e você não fez nada de errado, você não deixou aqueles furos no copo, no reservatório, esse sukriti vai ser eterno. Você vai levar para a eternidade. Vamos então agora cantar o Nama Sankirtan Hari Hari.
Amanhã de manhã, toda manhã, estamos lendo o Sri Chaitanya Charitamrita. E como eu falei hoje, estávamos falando sobre as 3 potências de Krishna. A potência interna, a potência externa e a potência marginal, que somos nós. Nós somos a potência marginal de Deus, a alma diva. E vamos continuar amanhã essa parte da leitura, importante para todos nós. Então vamos lá, Nama Sankirtan Hari Harai. Hari Hare Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Shri Hari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Jai Gosai Guri Charana Banda Jai Gosai Gauri Charana Banda Jahavate Vignanasha Vishnu Pura Jahavate Vignanasha Vishnu Pura Jai Gosai Jarmuni Tarada Jai Gosai Jaramuni Tarada Savar Padarimu Rapanchara Samara Padari Mukura Panchagra Adi Charana Sevi Bhakta Suniva Sandra Charana Sevi Bhakta Sameva Janame Janame Gore Yogila Jami Janam Gauri Abhila Jai Gosai Jobe Pratim Koila Vaso Jai Gosai Jai Raji Kula Vasa Krishna Nitya Lila Korila Prakash Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bala Hari Raja Vrindavan Anande Bolo Hari Raja Vrindavan Anande Bala Hari Raja Vrindavan Anande Bolo Hari Raja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama 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 Hari Nam Sankirtan Kare Narottama Hari Nam Sankirtan Kare Narottama Hari Nam Sankirtan Kare Narottama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Krishna
Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Gora, Gora, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Satinandana, Gora Hari. Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo. Haribo, 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 Haribo. Antes de terminar e ver quem está conosco, eu lembrei de outro exemplo que Silacharya Maharaj dá, falando sobre a devoção que ela acaba, né? Então, você nessa vida, se você parar de servir, você começar a voltar para a vida material, isso é possível sim, né? Podemos cair e voltar para a vida material, se enfiar na vida material com defeitos e vícios. O que vai acontecer? Silacharya Maharaj fala, é como um banco, você abre uma conta no banco, você coloca lá, sei lá, 5 mil reais no banco, numa conta corrente. Se você nunca mais mexer nessa conta, algum dia ela vai ser encerrada. Porque tem impostos, enfim, você tem que pagar taxas para ter uma conta no banco. E ele deu esse exemplo. Não importa o quanto você tenha de dinheiro no banco, algum dia ela vai ser encerrada. Da mesma forma, a vida devocional. Você pode ter feito muito serviço durante muitos anos. Se você não regar mais a semente da trepadeira devocional, na verdade já é uma árvore, a árvore vai morrer. A árvore nessa vida da devoção vai morrer. Então é como uma conta no banco. É outro exemplo de Silacharya Maharaj. Vamos ver então agora quem está aqui conosco participando. Nós temos aqui conosco hoje, eu vou falar primeiro quem comentou, depois eu olho quem curtiu. Temos aqui a Cris conosco hoje, Sinha Sando também conosco aqui, a Amrita Devidasi e o Adipurusha Prabhu, o Vrajaraja Prabhu também assistindo conosco. Deixe-me ver quem mais aqui. Agora eu vou falar quem curtiu. Quem curtiu, eu não vou falar quem já comentou, tá? Vou falar só quem eu não falei o nome ainda. Temos aqui a Regina Faustino. Faz tempo que a Regina não entrava na live, né? A Regina Faustino aqui conosco, uma simpatizante. Nós temos aqui também conosco a Dirce Aires, minha prima, também assistindo aqui. A Juna Krishna Prabhu e a Malini Devidasi. Essas são as pessoas que aparecem para mim aqui no celular. Então, uma boa noite a todos, Dandavat Pranam. Até o programa da manhã de manhã, às 7 horas, com o Mangalarati e a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Vamos ver se tem mais alguém aqui conosco, participando da live. Essas pessoas mesmo. Então, uma boa noite a todos.
Dandavata Pranam.